Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira, espera aí que até deixei aqui o YouTube ligado, mesmo a velho, Pá, desculpa lá, malta, que estava aí, peço imensa desculpa, não volta a acontecer. Comigo tenho, nesta segunda-feira à noitinha, dia de Mundial de Futebol, mas a apanhar aquele intervalo entre um escaldante Bélgica e Egito e um Arábia Saudita e Uruguai. Não sei se estás a par Estou disso. a par, mas eu hoje vibrei foi com o Vozinha. Ricardo Vitorres, é verdade. Ainda não tinha apresentado. Ricardo Vitorres, como é que estás? Vozinha, que está perto da tua idade, não é? É um rapaz para a tua idade. Guarda-redes de Cabo Verde, que já vai com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, cortesia dos nossos amigos brasileiros. Quando começou o jogo tinha para aí 40 mil e agora está com 2 milhões. E pronto, um grande abraço para toda a malta de Cabo Verde, pá, que depois de brilhar no basquetebol, agora está a brilhar no Mundial de Futebol. Empatou com a Espanha. Grande abraço a eles. Mas não é para isso que estamos a falar. Estamos aqui para falar do grande acontecimento desportivo do fim de semana, que foi o Futebol Clube do Porto sagrar-se campeão nacional 10 anos depois. Não, também foi, atenção, também foi. Mas... Também foi, e é possível que haja jogadores nesta altura tão ou mais bêbados do que o Michael Bridges. É possível. Contam-me, dizem-me aqui no auricular. É possível que sim. Tive acesso a informações sobre a noite da malta do Futebol Clube do Porto. Bem, malta, muito obrigado. Quem está aí no chat, digam-nos alguma coisa, se está tudo a rolar ou não, se está tudo bem com o som, se a imagem não está a travar, etc. Digam-nos só isso. Mas, pá, rubrica gastronómica, já está aqui um gajo a pedir. Não sei bem, não sei o que é de dizer. Acho que não comi nada assim muito diferente de... Quando é que gravámos a última vez? Quinta? Sexta? Quando é que gravámos? Lembras-te, Ricardo? Não me lembro. Se a sexta, talvez. Talvez não sei. Sim, sexta. Estou naquilo que se pode chamar um regime. Estou a tentar comer frango na air fryer, sem gordura, arroz branco, queijo cottage, essas Eu não sei coisas. porque é que tu mentes. Não sei porque é que tu mentes às pessoas, porque o teu Instagram continua a ser Pá, tu tens mais stories que a Rebeca Caldeira. Desculpa. Tu, comida, pim, aquilo parece código Morse lá em cima nas tuas stories. Fui comer sardinhas pela primeira vez este ano. Eu adoro sardinhas. És um gajo de sardinhas ou não? São um gajo de sardinhas, show. Adoro sardinhas. Comi pela primeira vez este ano. Estavam gordíssimas, como se quer. E como é que tu comes sardinhas? Pronto. Eu como sardinhas de uma única maneira. Só pode ser comida de uma única maneira, João Diniz. Em cima do pão. No pão. Em cima do pão. E arranjo todas as sardinhas lá em cima do pão. Neste caso foram 6, acho eu. Arranjei-as todas. No pão. E estavam muito gordas porque o pão ficou super úmido no fim. E depois só acompanho com a eventual saladinha de pimento. E não entra batata nesta barriga no que toca a comer sardinhas. Por isso, é que não raras vezes como mais de 10. Facilmente. Olha, temos uma mensagem no WhatsApp, não sei se queres tratar da situação. Temos. Mas aproveito para te dizer, eu não sei se tu te lembras-te de uma mítica série que era a Paraíso Filmes? Sim. E lembras-te do remake? O Paraíso Filmes era uma série, não sei se era escrito pelas produções fictícias, mas era interpretado pelo Zé Pedro Gomes, pelo António Feio, o Dinarte, uma série de gente, e aquilo era uma produtora de filmes da Trafaria, não sei se te lembras, que fazia remakes de filmes clássicos. Tu já falaste muitas vezes da Paraíso Filmes neste podcast. Aliás. Então se calhar até já contei esta, não é? Por causa da história da sardinha. Por causa do remake do Tubarão. Do remake do Tubarão ser com a sardinha. Já contaste essa história. Ser com a sardinha e o cartaz. Não sei se o chat que está aqui, nós estamos em direto no YouTube, já ouviu alguma vez essa história. O chat Holmgren está aí ou não? Já ouviu alguma vez essa história, mas
Mas podes contá-la, acho que não tem mal. Não vou repetir. Eu já estou a entrar naquela fase. Tenho sido lembrado por amigos meus de que várias vezes estou a contar as mesmas histórias que já contei ao longo dos anos. Já estou nessa fase. E portanto agradeço. Por isso é que eu já começo a perguntar de início. Eu já contei a história de. Pronto, conto muitas vezes, pelos vistos, aparentemente. Temos superchat hoje, ou não? Há sempre superchat, as pessoas é que podem não querer. Devias anunciar como deve ser, não? Não, quer dizer, mas isso as pessoas sabem, quem quiser pode fazer superchat! Desculpa. Pode fazer superchat. Sim, pode fazer, mas quer dizer, não, isso não quer dizer nada. Não se sintam obrigados a fazer superchat. Não vou ser esses 5€ que vão mudar a nossa vida, felizmente. Ou infelizmente. Portanto, guardem para vocês e comam umas sardinhazinhas com esses 5€ ou 2€. Eu não sei quanto é que é o superchat. Estou aqui a falar, eu não faço ideia o que é. Ou seja, eu percebo que é, tu dás dinheiro através do chat e o teu comentário está em highlight, mas na verdade eu não sei mais nada, estás a ver? Eu não sei mais nada. Não sei se há limite mínimo para o superchat, não sei, faço ideia, estás a ver? Mas isso não interessa nada, porque hoje estamos aqui reunidos porque terminou oficialmente a temporada da NBA, estamos cá e nós ainda cá estamos. Sim. E eu ainda não tenho tripé, como diz o Pedro Mendes, no YouTube, ainda se nota-se ou não? E eu vou arriscar dizer aqui uma coisa, portanto, os New York Knicks foram campeões da NBA, 8º campeão diferente em 8 anos na liga, 53 anos depois o título regressa a Nova York, foi uma grande festa, já vamos falar dela, mas eu acho que provavelmente este será um dos mais surpreendentes campeões dos últimos anos. E quando eu digo surpreendente, não digo isto para tirar mérito aos Knicks. Digo isto porque tenho muitas dúvidas de quantas pessoas diriam no início da época que este seria o desfecho da temporada. Tenho muitas dúvidas se haveria uma pessoa... Dentro da organização dos New York Knicks, não? Dentro da organização dos Knicks, provavelmente também, mas mesmo fora... Eu não sei quantas pessoas é que se atravessaram com os Knicks a ser campeões, e por isso torna esta vitória uma grande, eu acho, surpresa. Não é uma surpresa agora nas finais, não é? Porque nós fomos vendo os jogos e de facto os Knicks foram superiores em muitas partes do jogo, mas no início da época eu acho que este não era o desfecho. Portanto, eu acho que isto é um dos campeonatos mais surpreendentes dos últimos anos. Falando especificamente do último jogo, antes de irmos ao resto, os Knicks foram a San António ganhar 94-90, um jogo em tudo parecido a muitos outros jogos, que foi, estiveram a perder por mais de 10, recuperaram, passaram para a frente no último período, no final do último período, e ganharam o jogo. E foi isto. Ricardo, não sei se queres ganhar o jogo com 45 pontos de Jalen Brunson. Pois, a questão, houve algumas diferenças, apesar de no global ter sido muito idêntico, um arranque forte dos Spurs, os Knicks sempre atrás, mas sempre com a sensação de que podiam a qualquer momento ameaçar ali a liderança de San António e depois no fim a saltarem para a frente com uma exibição mais uma vez clutch do seu capitão, do Jalen Brunson. Aqui houve uma diferença, é que o Karl-Anthony Towns fez 2 pontos e 5 turnovers e saiu excluído com faltas, esteve sempre fora e nunca conseguiu entrar verdadeiramente na partida. Mais ninguém dos Knicks jogou propriamente bem. Josh Hart, se calhar. Josh Hart fez os intangíveis, que cada vez mais tangíveis, não é? Importantes. Teve alguns cestos, sim, aqueles momentos em que parece que ele recebe a bola e estamos todos a dizer não, mas ele consegue marcar o triplo quando está aberto e acaba por ajudar a equipa de Nova Iorque, mas na verdade a equipa marcou 15 pontos no primeiro quarto, foi o pior período nos playoffs para os New York Knicks, teve uma primeira parte péssima ao nível do lançamento e ao nível da criação, da seleção de lançamento, da criação de jogadas que pudessem resultar em cesto. Mas Ricardo, desculpa, marcou 13 pontos. Desculpa, disseste 15? 13, disse 13 pontos. Exatamente, 4 em 22. 4 em 22. 2 assistências e 5 turnovers. Tinha mais turnovers do que lançamentos marcados no final do primeiro período. Foi demasiado mau o arranque dos Knicks e mais uma vez ficou a ideia de que San António vem dos balneários,
como aconteceu ao longo desta série, destas finais, vem dos balneários com a lição bem estudada. O que é que têm que fazer, de que forma é que têm que fazer as rotações defensivas, vêm cheios de intensidade e a comunicar muito defensivamente e a conseguir contrariar as principais armas da equipa de Nova Iorque. Conseguiram ainda por cima que o Cat ficasse com problemas de faltas, o que obrigou o Mitchell Robinson a entrar, e ficou muito cansado também muito rapidamente, teve que entrar o Porte, teve que entrar ali muita gente da rotação que normalmente não entra, mas a verdade é que os Knicks não morrem, têm 7 vidas, e na segunda parte vieram mais uma vez com a intenção de recuperar uma diferença. Eles sabem que tinham a confiança de que podiam recuperar qualquer diferença depois de terem recuperado os 22 contra os Cavs naquele mítico primeiro jogo, e de terem recuperado os 29 contra os Spurs também no jogo 4. Não há nenhuma... Há um comentador qualquer norte-americano que queria dar-lhe a devida vénia, mas já não me recordo quem foi, que disse uma expressão que foi muito feliz, julgo, que foi: não há nenhuma vantagem demasiado grande para ser segura, e não há nenhum base demasiado pequeno. Estas finais provaram que não havia uma vantagem muito grande, nem um base muito pequeno. E foi isso que aconteceu na segunda parte. Apesar de pouca ajuda, o Jalen Brunson conseguiu arrastar os Knicks até o último período ainda em condições de disputar o jogo, e depois no final, mais uma vez, mais do mesmo. Os Spurs com problemas de criação de lançamento, os Knicks a darem a Jalen Brunson a bola e a saírem da frente, e ele mais uma vez a inventar com toda a sua técnica individual, trabalho de pés, tudo aquilo que ele já nos habituou, a inventar lançamentos impossíveis atrás de lançamentos impossíveis. E se havia alguém que tinha dúvidas se o Quem é que seria o MVP das finais? Eu acho que esse último período e este último jogo, 45 pontos, acabou por tirar as dúvidas. Se fosse ao contrário, a narrativa se calhar era diferente, não é? Se as finais têm fechado com a tapinha do Giannonobi e os 45 pontos do Brunson fossem no jogo 4, se calhar estaríamos a falar de outro MVP de finais. Mas assim não, o viés de recência, neste caso, fez justiça e entregou ao Jalen Brunson o que era dele, o que lhe era devido. Foram 29 pontos na segunda parte para o Jalen Brunson. Eu acho que foi o melhor jogo dele de eficácia durante as finais todas. Este claramente foi, e também por isso é que se marcou 45. Também foi o jogo, se não me engano, em que ele foi mais vezes para a linha de lance livre, e pareceu-me sempre, e quero ser justo com os Knicks, que não obstante todos termos achado que os Spurs, ou muitos de nós, achado que os Spurs tinham na teoria mais capacidade para ganhar, não obstante, na teoria, lá está o potencial que os Spurs têm, defensivo e até ofensivo, poder ser superior. Não obstante tudo isso, o que os Knicks fizeram foi brilhante. Ou seja, os Knicks olharam para uma equipa que, lá está, no papel teria tudo para ser um empecilho enorme para eles, né? O Brunson depende muito das penetrações e etc. Eles têm o abafador, não é? Aliás, tem o abafador lá de baixo, e foi engraçado perceber que os Knicks neste jogo, e por isso é que o Embiid acaba com 5 abafos no fim da primeira parte, tipo, decidiram, como falámos isto nos episódios, não vamos ter medo do Embiid, vamos atacá-lo para tentar sacar faltas, para o cansar, para o que seja, estás a ver? Mas sempre envolvê-lo em todas as ações, sempre. Este gajo vai sair daqui exausto, mas os Knicks souberam não só interpretar e explorar ao máximo, dentro da medida que conseguiam, as dificuldades que os Spurs podiam sentir, como explorar ao máximo, uma coisa que também acho que é justo dizer, que é a inexperiência dos Spurs nestas leads. E isso, quer queiramos, quer não, e não estou aqui a tirar mérito aos Knicks, é decisivo nestes momentos. Portanto, é decisivo o Embiid falhar lances livres no fim, é decisivo o Dylan Harper falhar lances livres no fim, é decisivo os turnovers. Não saber pedir descontos de tempo, quer dizer, toda a gente era inexperiente. E o único gajo experiente que eles podiam contar foi o que mais falhou. Foi o que era o De'Aaron Fox, sim. Yeah. E portanto,
isto não são shots fired aos Knicks, não é nada disso, mas isso teve um impacto, eu acho, grande, principalmente no final dos jogos, principalmente nas recuperações, porque eu não quero estar aqui a tirar mérito aos Knicks, mas eu não sei se uma equipa como os Denver Nuggets, os Minnesota Timberwolves, os próprios Oklahoma City Thunder, se deixavam comer depois de estar a ganhar por 29. Não sei, eu não estou a dizer que não era possível, mas eu acho que era mais difícil, não é? Porque são equipas que estão mais rodadas, e os Spurs não iam aos playoffs há alguns anos. Estes gajos que lá estão, o De'Aaron Fox, que dos experientes era o que jogou mais, ou o Cornet, vá, mas o Cornet não jogou assim tantos minutos, né? Portanto, não eram assim gajos que estão habituados a estas leads, e essa inconstância foi tramada, né? O Kessel, que faz uns playoffs muito bons, mas no último jogo, ora bem, faz, só para ver se não me engano, eu acho que ele só marcou um lançamento, mas não te quero estar a mentir. Ora, Stephon Kessel, 1 em 10, é difícil, não é? É um dos criadores, seria um dos criadores, na teoria. Óbvio que estamos todos apaixonados pelo Dylan Harper, que fez um bom jogo, apesar de no fim ter terminado ali um bocadinho, não é? Mas se os Spurs se mantiveram à tona durante o jogo, muito foi por ele. Epá, mas não chega, estás a ver? Não chega. Não chega, e tu deste aí exemplos de várias equipas que provavelmente não teriam vacilado. E não teriam vacilado porquê? Não só pela experiência que têm em playoffs, muito mais experiência e de eventualmente estarem mais capazes de aguentar uma vantagem de 29 pontos, mas também por outro motivo, porque em alturas de aperto em que o ataque não funciona, os Nuggets teriam Nikola Jokic se fosse preciso para tentar resolver um ataque. Os Timberwolves teriam Anthony Edwards para ir buscar 2 pontos. Os Oklahoma City Thunder teriam 2 vezes MVP Shai Gilgeous-Alexander para inventar um lançamento. Os Spurs tinham que recorrer ao De'Aaron Fox, porque o Wembanyama para muitos já é o melhor jogador do mundo, e devemos ter essa discussão quando arrancar a próxima época, onde é que colocamos esta gente. Eu tinha isso aqui para discutir, por acaso. Mas podemos discutir. O Victor Wembanyama, se é o melhor jogador do mundo, é por aquilo que ele representa defensivamente, pelo facto de ele ser uma defesa em si, de completamente obrigar as equipas adversárias a ter um plano de jogo alternativo, específico só para ele, pelo impacto que ele tem dentro do campo. Porque ofensivamente, e foi uma das coisas que foi muito apontada ao Embiid nestas finais, quando a equipa precisava de alguma coisa e estava a dar a bola ao Fox e o Fox não conseguia criar nada, se calhar pedia-se que o Wembanyama tentasse criar alguma coisa. E o Wembanyama não tem físico para jogar de costas para o cesto ou para ir jogar 1 contra 1, porque leva um encosto e sai disparado, e houve critérios bastante largos que permitiam muita fisicalidade nestes playoffs e nestas finais, e portanto ele não ter um go-to move ou não ter algumas jogadas específicas mais confortáveis para ele, nem que fosse, imagina, o Kevin Durant vai para o cotovelo da área restritiva e pede a bola, recebe a bola e faz ali aquele jab step, aquela finta de arranque, e de repente tem aquele lançamento de meia distância e aquilo é mel, caem todas. O Embiid nem sequer isso tem, quer dizer, nem precisava nem ter de criar o Vítor. Nem ter de criar o drible, não há drible. Eu acho que ele só precisa de 2, que é, vai lá de baixo, joga de costas para o cesto. Epá, sai com uma falta. Não dá de costas para o cesto, porque os árbitros permitem muita fisicalidade. Foi então o segundo, uma das lições que ele teve. Então o segundo, tinhas um gajo que era alemão, né, que tinha aquele fadeaway tramado. O fadeaway do Wembanyama, ninguém o apanha, estás a ver? Ninguém o apanha, portanto... Por exemplo, aliás, nem precisa de fazer em fadeaway, porque ninguém chega lá acima, não é? Por isso é que eu estou a dizer, aquele lançamento do Kevin Durant, ou seja, o Wembanyama, haver ali uma continuidade qualquer, que punha o Wembanyama no cotovelo, que ele recebia a bola e podia enquadrar-se com o cesto, sem precisar de usar dribles e fazer o lançamento de meia distância, mas nem isso eles tinham, nem procuraram. A ideia era sempre criar a partir do drible do perímetro, às vezes até o próprio Wemby, o que não resultava. Muitas vezes o De'Aaron Fox, que dava geneira atrás da geneira, e as coisas funcionavam quando o Dylan Harper estava lá dentro e conseguia ter um bocadinho de bola, mas quando havia Dylan Harper e De'Aaron Fox, por exemplo, em simultâneo, a bola era sempre para o De'Aaron Fox. Portanto, houve aqui mais decisões desde a equipa técnica, dentro do campo os jogadores também. Ali o Zach Lowe chegou a sublinhar, há uma jogada em que o De'Aaron Fox tem a bola no topo dos 3 pontos e o Wemby está a subir para lhe dar um bloqueio,
e o De'Aaron Fox diz, sai, vou jogar um contra um. Portanto, ele prefere não receber um bloqueio do Embi e jogar um contra o Giannunobi, quer dizer, isto é de loucos. Quanto mais não seja envolver o Embi para criar alguma coisa para ele, se não desse um alley-oop, a sua gravidade ia sugar a defesa, ia arranjar um triplo para o Champagny ou outra coisa qualquer, mas não, portanto, foram muito meninos, foram muito anjinhos, mas precisam disto. Sabes o que é que isto é? O Yannis tem uma declaração que explica o que é que isto é, João Diniz. Espera aí, temos aqui um convidado especial. Como temos Yannis Antetokounmpo. Nunca há convidados que são especiais, porque no outro dia gravei um episódio, quando os Knicks foram à final, gravei uma conversa rápida com o Pedro Rodrigues Silva, conhecido stand-up comedian e DJ e homem do renascimento da nossa praça, e o principal fã dos Knicks em Portugal, ou seja, uma espécie do nosso Spike Lee. Pedro Rodrigues Silva é o nosso Spike Lee, portanto vou chamá-lo aqui, ele está aqui, vamos pô-lo aqui na live, a ver se aparece. Pedro Rodrigues Silva, estás a aparecer ou não? Não. Claro não, que... Modo Chalami. Claro que não está a aparecer. Claro que não está a aparecer. Claro que não. Ainda bem que falámos nisso e ele desapareceu. Bem, vou remover o Pedro. Olha, foi o possível. Foi a tentativa possível. A net dele não estava boa, mas era só para tentar perceber. Deixa lá ver se agora consigo. Vamos lá ver agora. Aí está ele. Será que dá agora? 2026. Porra. Mas quantas nets? Quantas nets tens em casa? Como é que o gajo já está todo frisado outra vez. O gajo está pior que o Mical. Ele está no metro de Brooklyn, em Brooklyn, estás a ver? Ele está debaixo da terra em Brooklyn. Amava. Adorava. Pedro, estás bom? Estão-me a ouvir agora? Não. Pá, ainda estou high. Já chorei, já ri, já gritei. Ajuda-nos a perceber uma coisa. Eu não te perguntei isto da outra vez, mas queria te perguntar agora, que é, como é que te tornaste fã dos Knicks? Essa é a primeira. Como é que decidiste, né? Porque normalmente nós somos fãs de equipas ou porque há um legado familiar, não é? Ou porque, sei lá, há muita gente que viu determinadas equipas a ganhar e quando aquela equipa começa a ganhar, tipo, quer o teu caso. Não foi nem uma nem outra. Pronto, se eu bem me lembro, os teus pais não são americanos e também não é os Knicks, também não tens 50 anos, né? Nem 70, portanto, para te lembrares de quando que foram campeões. Quando eu comecei a ver NBA, que foi na faculdade, que eu decidi que ia ficar acordado até tarde e comecei a apanhar os jogos na Sport TV, eu comecei a gostar muito daquilo e ok, eu tenho que escolher uma equipa, quero ser de uma equipa, eu gosto de gostar de uma equipa e de sofrer. E naturalmente, apesar da equipa ser péssima, eu acho que sou dos Knicks, o Seinfeld, os Friends, o Woody Allen, as minhas referências culturais todas eram de Nova Iorque, eram dos Knicks, eu acho que sou dos Knicks. Bem, perdemos o Pedro, não é? Enfim. É o que dá, a televisão em direto, não é? Televisão em direto, é a beleza dos diretos. Mas pronto, estamos cá na mesma. Não apanharam nada do que eu disse. Não, disseste, apanhámos-te até. Decidiste que eras dos Knicks porque tinhas as tuas referências culturais todas a ser dos Knicks, sim. Foi isso. Ok. E como vi algumas das piores equipas profissionais de basquete da história. Sim. Eu posso dizer-te, quando tive a sorte de há uns anos ter ido a Nova Iorque e fui ver um jogo dos Knicks e Knicks contra Philadelphia 76ers, e quero-vos dizer o seguinte, na altura a estrela dos Sixers era André Iguodala, era a estrela. Mas já foi há um tempo. Já foi há muito tempo, sim. E dos Knicks era bem o quê? O Tony Douglas que passou por Portugal. Era isso que eu ia dizer. Não jogou Carmelo Anthony, mas jogou Tony Douglas. Grande Tony Douglas. Jogou Tony Douglas. Lenda do Benfica e do Porto. A lenda do Benfica, sim. Portanto, sim, nós vimos muito mal o basquetebol nos Knicks. E, portanto, por isso é que eu acho que é tão de... E há bocado estava a falar disso antes de entrar, Pedro. Este título eu acho que é um bocadinho inesperado, na medida em que não havia muitas pessoas que dissessem no início da época que os Knicks fossem ser campeões, né? Eu não sei se tu acreditavas que os Knicks fossem ser campeões no início do ano. Quando olhei, pensei, eu acho que nós temos a melhor equipa do Oeste,
considerando que Boston era suposto ter aquele ano sabático, Cleveland eu não sabia se ia ser os Cleveland dos playoffs do ano passado ou da época regular. Não achava que Detroit ia dar o salto já. Eu acho que nós temos possivelmente. Mas ganhar o título tipo, não estava a sonhar. Nem me estava a permitir sonhar porque 20 e tal anos disto. Yeah. E depois, quando viste o jogo acabar, quando viste aquela exibição do Brunson e o jogo acabou, tipo, qual foi a primeira coisa que pensaste? Quando viste aquilo acontecer? Porque tu também és do Sporting, não é? Tipo, tu és também Sporting, eu sou do Sporting, bro. Ou seja, E eu não sou tipo, há aqui um padrão, não é? Há aqui um padrãozinho. Freud te explicaria, eu devo gostar de sofrer, porque tipo, eu não sou tipo casual fan, tipo, eu sofro. Tipo, eu sofro e eu gosto de sofrer, porque depois quando é bom, também é bom, a sério. E eu não estava a querer acreditar. E até digo, explodi mais no jogo 4 do que no jogo 5. O jogo 4, quando acabou, vou-vos confessar a seguir, tive um acesso de choro. Quase ridículo. Não foi ridículo porque eu não tenho vergonha, mas tipo... Choraste? Não estava a acreditar. Estás oficialmente com a pior internet. Foi inacreditável para qualquer pessoa que gosta de basquete. Para quem é dos Knicks foi inacreditável vezes 1000. Pedro, estás oficialmente com a pior internet da Península Ibérica e... Chorei de baba e estava tipo... Nós é que estamos a chorar baba e ranho com a qualidade da tua internet. Se estivesses na rua, naqueles... quando apanham a malta dos Knicks... Espera aí, o Pedro está a sair e a voltar a entrar. Sim, a malta aqui a dizer, é melhor desligares a Netflix, está a consumir a tua net. Ricardo, olha, há bocado começaste a falar de uma coisa e eu queria, enquanto estamos aqui à espera para ver se o Pedro volta ou não, eu vou só tirá-lo aqui momentaneamente para ele não estar aqui em freeze. Estavas a falar de uma cena que era o Wembanyama, não é? Porque durante a série dos standard, não é? Espera aí, tenho que te perguntar isto, porque aqui no chat o Zé Valter Pinto pergunta-te a ti se foste ver um jogo entre uma equipa que tinha 25-44 e outra que tinha 24-45 e o Tracy McGrady fez 0 em 7 de lançamentos de campo. Foi esse jogo que tu foste ver? Eu acho que o Tracy McGrady não estava a jogar. Não havia, não existia. Não. Eu acho que foi antes disso. Mas as duas equipas não podiam ir aos playoffs. Isso eu lembro. Okay. Bom, será que o Pedro, eu acho que ainda estás frisado. Vamos tentar. Vamos lá ver. Eu acho que eu mudei agora o Wi-Fi aqui dentro do... Pá, estou num bar, que não está cá ninguém. E eu mudei agora o Wi-Fi de um para o outro e tipo, last try. Ok, vamos lá a isto. Estava a dizer que... Aliás, estávamos a dizer que choraste, estava a dizer que choraste no final do jogo 4, depois de vez a recuperação. Do jogo 5 também, mas mais no 4. Depois de vez a recuperação. Depois tipo, foi tudo, foi a recuperação, foi o tipinho do Anunoby, foi perceber que estava mesmo perto agora, foi um combinar de muitas emoções. Quem é que achas que foram tipo os grandes obreiros deste título? Eu não vou dizer o De'Aaron Fox, porque não quero ser essa pessoa. já disseste. E repara, mas o Mitch Johnson também fez a geneira várias vezes. Não, mas tudo, desde o Leon Rose, que teve os tomates de dar aquelas piqueçodas pelo Michael Bridges. Teve trocar treinador, não é? Já ninguém fala disso, mas quando se trocou... E eu venho para aqui publicamente dizer, eu achava que o Mike Brown não ia ser nada especial. Eu não tinha confiança nenhuma. E foi excelente. Foi excelente em X's and O's, mas foi excelente a construir a relação com os jogadores. Foi Jalen Brunson e o meu jogador preferido, que é Josh Hart. Josh Hart forever. O que aquele homem dá em campo é inacreditável. E o Jalen Brunson ter deixado 113 milhões em cima da mesa para poder pagar o Giannunobi, não é? Houve muita gente a contribuir para este título. Achas que... O que é que achas que é mais provável? Os Knicks voltarem às finais no próximo ano ou serem eliminados na primeira ronda?
Ok, se são só essas duas hipóteses, eu acho que é mais provável voltarmos às finais. Hoje, dia 15 de junho, nós continuamos a ter a melhor equipa do Oeste. Vamos onde é que o Giannis vai parar? Agora não vai para os Knicks, não é? Não, para os Knicks não vai, pelo menos vamos acabar com aquela conversa todas as semanas. Demos 5 picks pelo Michael Bridges, agora não podemos ir buscar o Giannis, está tudo bem. Está tudo bem. Mas se ele for para Boston, por exemplo, não sei se vamos ser os favoritos, mas acho que não vi as apostas ainda, mas não sei se já há odds, já deve haver. Nós certamente somos os favoritos San Antonio e OKC estão à frente dos Knicks. Não, isso eu teria certeza, devem estar quase empatados, eu diria, quase igual. Seria o meu palpite. Mas os Knicks devem ser os favoritos do Oeste. Espero. Ao dia de hoje devem ser. Há uma coisa que e se calhar faz sentido perguntar ao Pedro. Falou-se muito e foi uma das histórias, uma das narrativas também deste título, a ligação entre as pessoas da organização. Já havia as ligações familiares, não é? Do Leon Rose, contratou o filho, enfim, que tinha aquela proximidade também com o Rick Brunson, o pai e filho na mesma equipa, os amigos de Vila Nova, que conquistaram o título há precisamente 10 anos, em 2016. Achas que a química entre os jogadores, talvez a química tenha ajudado também o Jalen Brunson a convencer-se a deixar 113 milhões em cima da mesa? Enfim, achas que a química foi um dos fatores decisivos para este título dos Knicks? Foi, porque esta equipa, tu vias que eles gostavam mesmo de jogar uns com os outros. No jogo 4, quando o Josh Hart falha aquele layup, que ia me dando uma coisa má, e ele depois volta para trás, faz uma falta que nem sequer tinha que fazer, e ele vai ao chão, porque deve ter percebido, não sei se não acabou aqui o jogo, e todos os jogadores foram correr para cima dele, agarraram, puxaram para cima, deram-lhe um abraço a todos, voltamos a jogar. Estes gajos, nota-se que gostam de jogar uns com os outros, nota-se que confiam uns nos outros, e isso é metade do prazer que nos dá com adeptos, ver aquela equipa, tipo, equipa. E o facto de 3 deles terem sido campeões na universidade juntos, acho que isso também tem um impacto grande, ou seja, há ali um núcleo duro. Não sei se vocês acompanham clipes do podcast do Josh Hart com o Jalen Brunson. Sim. A química deles mesmo fora de campo é espetacular. O meu Instagram neste momento é só clipes deles dos jogos a conversarem. É tão fixe de ver. Olha uma cena, só antes de deixar-te ir embora. No final do jogo, o Rick Brunson, que é adjunto dos Knicks e pai do Jalen Brunson, foi entrevistado para um daqueles programas e disse, tipo, antes que comecem com perguntas, tipo, o Patrick Ewing é o melhor Knick de sempre, para mim, etc. Tu achas que o Patrick Ewing, para os nossos ouvintes mais novos, era um antigo poste dos New York Knicks, né? Criador da Ewing Theory, vão ao Google e procurem o que é que isso significa. Mas Ewing Theory, que ficou celebrizada por ele e por Cristiano Ronaldo na final do Euro 2016. Mais um mas concordas com o pai do Jalen Brunson? Achas que o Ewing é o maior Knick de sempre? Porque muitas vezes ele é apontado como isso. Ou pelo contrário, achas que o Brunson está à frente dele? Eu apanhei um clipe muito engraçado de alguém para fazer essa pergunta ao Walt Frazier. E o Walt Frazier disse, para mim o maior Knick de sempre é o Willis Reed. Se perguntar ao Willis Reed, ele teria dito que é o Patrick Ewing. Se perguntar ao Patrick Ewing, ele vai dizer que é o Patrick Ewing. Que eu achei muito. O Patrick Ewing não ganhou, mas jogou 15 anos. E eu acho que agora está ali. Se o Brunson nos levar à final mais uma vez, porque eu não sei quanto é que vale um título versus 15 anos. O Brunson está a 4. Já é pelo menos o segundo. Posso só dizer uma coisa, pá, porque vi esta. Eu tenho uma cena com canhotos, pá. Tenho uma cena com. Como eu sou canhoto, tipo, estou sempre à procura de curiosidades e cenas sobre canhotos. E quando o Brunson ganhou o MVP das finais, fui à procura de quantos canhotos é que ganharam o MVP das finais. E só houve mais um canhoto que ganhou o MVP das finais. Sabes como é que se chama? Como? Willis Reed. O Willis Reed é canhoto. Os dois únicos canhotos que ganharam o MVP das finais são os dois de Nova Iorque. Portanto, eu acho que ganhar é uma cena muito importante para o teu legado, não é? O Brunson não está há 15 anos, é verdade, mas está há alguns anos e eu tenho dúvidas
se ele não vai lá ficar pelo menos mais alguns anos suficientes para poder ser considerado essa lenda, estás a ver? Já ia ser que nós estranhíssimo queremos. noutra equipe. Yeah. João, desculpa, mas há mais um jogador canhoto que foi MVP de finais e de várias finais. De finais? Sim. LeBron James é canhoto, caso não saibas. Não, está bem, mas não lança com a mão esquerda. Ok. Com a mão esquerda. Aliás, o Brunson disse numa entrevista que ele não é canhoto no dia a dia, ele não escreve com a mão esquerda, ele só é lefty no basquete, que é mais bizarro ainda. É tipo Ben Simmons, então. Eu acho que o Brunson e o Willis Reed têm de ser... Seja a última vez. Eu acho que eu tenho que ouvir estas coisas, sou um convidado no nosso podcast. Pelo amor da santa. Eu acho que o Brunson e o Willis Reed fazem o top 2 de melhores Knicks sempre e o Ewing está logo a seguir. Pronto, para mim. E Frazier? Tínhamos que enfiar aqui uma lista. Tínhamos que enfiar aqui uma lista. Eu acho que é justo. Sabes que é ganhar um campeonato 50 anos depois, uma equipa que há tipo 5 anos ninguém dizia, era um dos piores franchises da NBA, o dono tem de se ir embora. Há 5 anos, há 5 semanas antes da série com os Atlanta Hawks, quando eles decidiram meter o Karl Anthony Towns a jogar a hub ofensivo cá fora nos 3 pontos, e aquilo de repente alinharam-se os astros todos, há 5 semanas ninguém acreditava que os Knicks ganhassem, quer dizer... Quando nós perdemos o segundo jogo com o Atlanta, tipo, as pessoas queriam levar o Michael Bridges ao aeroporto para ele ir para onde quisesse, menos para jogar em Nova York. Estávamos tipo, oh meu Deus, vamos perder com o fucking Atlanta, que 6º seed, que não tem um único All-Star naquela equipa, até o Jalen Johnson, mas não tem ninguém impressionante. Eu estava confiante que nós íamos ganhar a mesma, mas tipo, ninguém estava à espera. Isso acho que é das reviravoltas mais impressionantes que eu vi de uma equipa tipo, boa na época regular para uma equipa demolidora nos playoffs. Vamos dizer um salto assim. E ganham a primeira dobradinha da história da NBA. É verdade. Já mencionei isso, já foi gozado por mencionar que ganhamos a dobradinha. E Brunson é MVP de tudo. Finais de conferência, finais da NBA e o NBA. E o Embi sempre em segundo em tudo. Só para vos dar alguns stats fixe antes do Pedro bazar. Bases com jogos de 40 pontos em playoffs. Michael Jordan, Jerry West, Kobe Bryant, James Harden, Allen Iverson, Jalen Brunson. Bases, não são, com 45 pontos num close-out game, ou seja, num jogo que acaba uma série, na história da NBA. Michael Jordan e Jalen Brunson. E eu aí não sei se é só base, não é tudo? Não, o Giannis marcou 50 por Milwaukee. Eu tinha visto eu acho que haverá outros. Que era só guards. É só vi. Jordan e o JB. Karl Anthony Towns e Andrew Wiggins, campeões primeiro que Jimmy Butler. Esta também é um dado interessante depois do passado recente. E desde 2019 só há 5 jogadores que têm mais do que um título da NBA. Vou dizer os nomes deles. Kentavious Caldwell Pope, Danny Green, Drew Holiday, Alex Caruso e OG Anunoby. Que não jogou nos provavelmente playoffs, haverá alguma coisa que une estes nomes. E pronto, vou deixar o Pedro ir embora com a pergunta que queria fazer ao Ricardo quando tu caíste. E se calhar pergunta ao Pedro e depois o Pedro pode ir, que é o Embi ainda é o melhor jogador do mundo ou não? O Embi é o melhor jogador do mundo ou não? O Embi é Fermo. Como diria Jalen Brunson, fuck o Embi. Eu juro que eu gostava do Embi até há 2 semanas e não pretendo voltar a gostar. Olha, mas tens medo. Mas tu tens medo que os Spurs vão buscar o CJ McCollum para a próxima época? Não, tenho medo. Eu fiquei muito contente de ganharmos este ano, porque eu não sei quando é que os Spurs não vão ser campeões se acertarem ali em meio de coisas, porque aquela equipa não é, mas vai ser extraordinário. Quando eles derem as chaves do carro ao Dylan Harper, conseguirem fazer alguma coisa com o De'Aaron Fox, vai ser scary. E só mais uma pergunta. O Landry Shamet é o filho perdido do John Turturro ou não? Vi isso na net também. Eu vi side by side, não tinha pensado nisso até ver a foto e eu digo, não sei onde é que ele teve há 26 anos, não sei lá que deve ter o Landry Shamet, mas eu ia pesquisar. Epá, deixa-me só ver se eu consigo pôr aqui a imagem.
É assustador. Para mostrar à malta do que é que estamos a falar. Quem é que era? O Otto Porter Jr. também se dizia que era filho do Wilt Chamberlain, não era? Do Wilt? Wilt? Mas o Wilt tem a reputação de ter 100 filhos ilegítimos. Estou a ver aqui a imagem, para quem está no YouTube. O John Turturro e o Landry Shamet. De facto, são algumas semelhanças. Então, tá lá. Algumas semelhanças. Pedro, muito obrigado por teres participado. Vai lá a tua vida de DJing e de tudo. Mas olha, posso só contar-vos a alegria que me deu, porque eu fui para a Primavera Sound e estive lá na quinta, que foi depois do jogo 4, do famoso tip-in, e estive lá no sábado, que era o dia de jogo, e nesses 2 dias estava com a camisola dos Knicks, uma t-shirt e uma jersey. E foi tão fixe, porque em cada um dos dias tive 25, 30 pessoas, sem exagero, a vir ter comigo e a dizer let's go Knicks in 5, a comentar coisas. Aí é bem. E, tipo, eu estava com um calor no coração de... Aproveita porque podes ter que esperar mais 53 anos outra vez. Sim. Não sei se eu vou durar mais 53 anos, ainda por cima se tiver jogos com a emoção que tive nestes playoffs, porque tipo, entre o jogo um dos Cavs e todos estes jogos dos Spurs, tipo, eu não sei se aguento, eu trabalho à noite, a minha vida é muito complicada, é muita emoção. Bom, Pedro, obrigadíssimo por teres passado. Obrigado, aí. Camaradas. Até à próxima. Obrigado. Grande abraço. Vamos falando. Obrigado. Um abraço. Ricardo, tivemos um super chat. Estás a gozar? Eu estou. Diz o super 97654. Pagaram dinheiro por causa... Sim, pergunta para o Ricardo. Quem é o mais torto? Fox ou CR7? Abraço. Eu não sei quem é este super 97654, mas é possível, é alguém que me conhece bem, certamente. É alguém que me conhece bem para fazer esta pergunta. Eu diria que preferia ver o De'Aaron Fox a fazer cruzamentos para o Gonçalo Ramos na seleção. Preferia ver o De'Aaron Fox. Não sei qual é que é a tua opinião, mas apesar do viés de chegava melhor de cabeça. Eu acho que não, fazia uns cruzamentos, ia à linha, fazia uns cruzamentos e tal. Acho que preferia o De'Aaron Fox. Muito bem, obrigado ao Super 97654 que fez o favor de participar deste Superchat. Isto dá para devolver o dinheiro às pessoas. Eu sinto muito mal com isto, pá. Sim. Epá, estou aqui a ver o Super 967 pá, não, agora estou confuso. Disse que está de acordo contigo. Ele disse que está de acordo contigo. Ricardo, não consigo acabar esta discussão do Embi e quero acabá-la antes de irmos aos nossos amigos da Betano, porque o Embi quando acabou a série com os Spurs, foram vários os artigos, analistas disseram ok, este é atualmente o melhor jogador do mundo e o CEP está entregue. Depois destas finais, ainda achas que isso ainda é válido? Ou de repente o trono está vago? Eu estava preparado para, terminando a época, com os Spurs campeões, poder afirmar à boca cheia que Victor Wembanyama já é o melhor jogador do mundo. Ele, de facto, é o jogador que tem mais impacto dentro do campo e na fase regular isso viu-se. Mas os playoffs são um bicho diferente, como nos habituámos ao longo destes 80 anos da NBA. Sabemos que as coisas mudam nos playoffs. E hoje em dia, se calhar, se eu te perguntar quem é que tu preferes ter na tua equipa nos playoffs hoje, se preferes ter o Victor Wembanyama ou o Nikola Jokic, por exemplo, se calhar não é assim tão certo que tu digas o Victor Wembanyama, a não ser que tenhas uma equipa construída para compensar as coisas que o Wembanyama não consegue dar. Porque se tu tens um jogador no lugar do De'Aaron Fox capaz de assumir ali nos momentos decisivos, a verdade é que a liga vive de ataque e portanto tu podes ser o melhor defensor do mundo e não há sombra de dúvida que o Wembanyama é de muito longe o melhor defensor do mundo, mas tu precisas de alguém que meta a bola no cesto e o Wembanyama ainda não consegue ser esse jogador e os Spurs ainda não têm esse jogador. Pode haver aqui uma evolução brutal do Dylan Harper do segundo para o terceiro ano. Eu não sei se reparaste, mas na conferência... Desculpa, Ricardo, do primeiro para o segundo ano.
Do primeiro para o segundo ano, desculpa. Exato, eu sei que não parece, mas é um ato falhado, mas que diz muito sobre o que aconteceu, não é? Sim. É um ato falhado, mas diz muito sobre o que aconteceu. É verdade, é verdade. Eu sou disléxico, mas neste caso não foi dislexia. É a mesma sensação de que ele já está há mais do que um ano na Liga. E é óbvio que o Wembanyama vai aprender muito com esta situação e vai trabalhar muito também do lado ofensivo para vir diferente no próximo ano, vai continuar a trabalhar para ganhar mais músculo, para ganhar mais peso, para poder ser um jogador que aguente melhor e que seja mais capaz de ser decisivo nos playoffs. O Dylan Harper também vai ter essa evolução e provavelmente, se calhar é uma pergunta que vale a pena fazer-te, porque a evolução do Dylan Harper pedia mais minutos nestas finais. Aquilo que ele estava a fazer, o rendimento dele pedia mais minutos nestas finais. E nós vimos, não sei se apanhaste isso, na conferência de imprensa do Devin Vassell, o Devin Vassell a revelar que o Dylan Harper, ao longo da temporada, teve vários momentos de frustração porque queria mais minutos e queria um papel mais importante na equipa. E, ao falar sobre isto, o Devin Vassell, por um lado, expõe o Dylan Harper, diz que ele manifestou a frustração pelo papel que tinha e pelos poucos minutos, na sua opinião, que tinha. Mas isso é bom, deves crer que os jogadores devem querer jogar mais, está tudo certo aí. Mas quantos jogadores jogam... Mas para jogar mais, significa que alguém tem que jogar menos. E para tu verbalizares que queres jogar mais, é porque sentes que se calhar mereces os minutos de alguém que está a ter minutos à tua frente. E mais do que isso, o Devin Vassell, para ter o desplante de dizer isto numa conferência de imprensa, expondo o Dylan Harper, se calhar foi o porta-voz daquele balneário. O Devin Vassell, estas coisas não se dizem para fora, não se dizem, são coisas que ficam para dentro do balneário, são coisas eu acho que ele disse aquilo um bocado en passant, não foi não foi com um objetivo de, eu não sei, acho que não foi esse calculismo todo. Mas lá está. Tu achas que foi isso? Pode não ter sido calculista, mas sendo natural, sendo completamente orgânico e natural e sem qualquer intenção, então é de uma, sei lá, não sei se podemos considerar uma falta de respeito para o De'Aaron Fox, não é? Porque eu acho que vem ele tem que tirar minutos a alguém, não é? Eu acho que é só mais um sinal da imaturidade dos Spurs que se estende até às conferências de imprensa. Agora a minha questão para ti é: o que é que Mitch Johnson vai fazer no próximo ano? Porque no próximo ano, De'Aaron Fox vai começar o seu contrato máximo. O seu contrato máximo só entra em vigor na próxima época, na época que vai começar em outubro. Um contrato de 210 ou 220 milhões, que daqui a 4 anos lhe vai estar a pagar 61 milhões numa temporada. Isto é o que o De'Aaron Fox vai receber no último ano deste contrato máximo. E já se percebeu que o Dylan Harper vai ser muito melhor jogador do que o De'Aaron Fox, se é que não é já. Provavelmente, a maior parte das pessoas, depois destas finais, dirá que já é muito melhor o Dylan Harper e que precisa de continuar nesta sua curva de aprendizagem e de crescimento e, portanto, precisa de ser titular, ter mais minutos, de jogar mais tempo, de coabitar mais com o Wemby e com o Stephon Castle, enfim. E a minha questão para ti é, João, o Mitch Johnson vai ter tomates para meter o De'Aaron Fox a sair do banco com o seu contrato de 200 e tal milhões, ou vai jogar com 3 bases em simultâneo, mais o Champagny, ou seja lá quem for, e o Wemby no arranque da próxima época. Ou vai continuar a trazer o Dylan Harper do banco. E ser um pussy. Se o Devin Vassell fosse um bocadinho mais alto, ele jogava com os 4 ao mesmo tempo. Jogava com o Harper, com o Fox, com o Castle e com o Vassell. A questão é que às tantas isso até pode funcionar em alguns jogos, né? Os Spurs fecharam jogos assim, ou seja, fecharam jogos com isso, porque o atleticismo depois do Harper e do Castle acabam por compensar, não é? A falta de altura e etc. O atleticismo está a falar mais no ressalto, na capacidade de desarmar lançamentos e isso. No facto de poderem trocar, fazerem trocas entre várias posições, etc, não é? Tudo isso é válido, mas eu acho que isso não chega, não é? Não chega, e por isso começar todos os jogos assim acho muito difícil. Eu acho que
que só uns grandes 4 meses iniciais do De'Aaron Fox até à pausa para o All-Star afastam rumores que já começaram, aliás, de trocas. Mas aí há outra questão. Quem é que quer? Qual é a equipa que quer um De'Aaron Fox a começar um contrato máximo depois disto que aconteceu? Qual é a equipa? São os Brooklyn Nets que vão lá buscá-lo? É difícil. Uma equipa boa era o Sacramento Kings. Que não tem base, era o Sacramento Kings. Iam lá bater à porta, às vezes, para o caso deles não terem visto as finais, não é? Não, eu acho que o Kessel... Desculpa, eu acho que o Harper vai continuar a sair do banco, provavelmente. Não acho que seja justo. Mas, qual é a alternativa? Tirar o Devin Vassell? Não vai tirar o Devin Vassell, não pode, estás a ver? Não De'Aaron pode. Fox sair do banco, De'Aaron Fox sair do banco não vai ter coragem para isso, o Mitch Johnson. Não consegue. Não consegue. Atenção, não consegue ele e tipo, consegue. Quantos treinadores da NBA é que fariam isso? Atuais? Quantos? Estás a ver? Joe Mazzulla, na boa. Sim, é tipo Joe Mazzulla, são os malucos e os que já têm demasiado estatuto. É tipo Joe Mazzulla, o gajo do Eric Spoelstra, estás a ver? Esses gajos, estás a ver? Mas tipo, há 30 treinadores, nós temos 2 nomes, estás a ver? Provavelmente arranjávamos mais uns quantos, não sei. Está bem, mas não vem da estrutura, não é? Toda a estrutura tem que estar alinhada para isso. Mas o equilíbrio do balneário. Ficou aqui numa posição muito delicada, porque imagina que o Mitch Johnson decide que o De'Aaron Fox passa a sair do banco, o que é um move que eu acho difícil de acontecer, mas mesmo para o De'Aaron Fox isso vai causar ali algum mal-estar, não é? Um jogador com um contrato máximo a sair do banco, não faz sentido. Não. Acho que os Spurs estão aqui numa bela encrenca, como se diz, e não sei bem para onde é que poderiam despachar o Fox, porque a despachá-lo seria em baixa, nunca seria em alta, não é? Seria a ter de aceitar maus contratos, tipo, seria a ter, pronto, tinha de acontecer aqui uma série de coisas para que isso acontecesse para o Harper poder efetivamente jogar, que eu acho que merece, não só merece como é mais parte do futuro dos Spurs do que o Fox, ou pelo menos na teoria seria. Agora estamos aqui a falar e o Fox para o ano, porra, arranca aí para uma temporada inacreditável e não sei o quê, pá. Pode acontecer, não estou a dizer que não, mas a amostra até agora, pelo menos em playoffs, não estou a dizer que não é um jogador útil, não é isso, mas não é um jogador de 60 milhões de dólares daqui a 4 anos, não é. Gostavas mais de ter De'Aaron Fox ou Jaylen Brown no teu franchise? Só para fazer o Ricardo escolher o Jaylen Brown uma vez na vida, já que ele nunca escolhe. Por favor. Olha, mas fui aqui num instantinho ao Spot Track, à Trade Machine, e tenho aqui uma troca que funciona já, uma troca direta. Tem contratos praticamente alinhados. Que é quem? De'Aaron Fox por Michael Porter Jr. Os Nets não têm interesse nisso. Podiam querer juntar o De'Aaron Fox ao Michael Porter Jr. Eles fazem coleção de base, não é? Fazem coleção de base. Aliás, eles querem supostamente ir buscar o Austin Reeves agora, aparentemente. Pois, não sei. Não sei para onde é que iria o Fox. Tenho mesmo dificuldade. O Pelicans? Não sei. Tentar enganar os mesmos de sempre. Tem de ser assim uma equipa... os Orlando Magic, em que assumidamente seria... Estás a ver? Tem de ser uma equipa assim. Mas quem é que os Magic vão dar? Não é? Quem é que vão deixar de ter? Não vão dar um Franz Wagner ou um Jalen Suggs, não é? Que têm contratos mais ou menos idênticos. Eu não daria. Não vão dar o Desmond Bain. Eu percebo que pode ser um upgrade. Ok, olha, vamos assumir. Cagamos no Suggs, mas o Suggs é um bocado a alma da equipa. O Suggs nos Spurs era incrível, não é? Mandem vir o nosso Caruso. Ainda não temos nenhum, vai ser tu. Mas, não sei, acho difícil eles descalçarem esta bota. Tem de ser assim para uma equipa que esteja completamente desesperada. Sei lá, o Fox para os Houston Rockets, pode ser? Estou aqui a mexer no Trade Machine, arranjei-te aqui uma troca. Diz lá. Que até traz de volta um ex-Spur a San Antonio, que se chama DeJounte Murray, que está em New Orleans. Ok. De'Aaron Fox para New Orleans e DeJounte Murray e Sadiq Bey para San Antonio.
Acho que é muito pelo Fox nesta altura. Acho que é muito. Estás a brincar, a sério? Acho que é muito. Ok. Acho que a outra que eu estava a dizer, se calhar pode funcionar melhor. O gajo ir para os Rockets. Ir para os Rockets pelo tipo Rockets por Fred VanVleet e Fred VanVleet vai voltar agora. Vai voltar agora. Sim. Por VanVleet e tipo Steven Adams. Mas o Fred VanVleet tem a possibilidade de vetar trocas. Okay. Ele tem não sei se ele, mas não sei se votaria. Não sei se votaria esta troca. Já agora. Mas se calhar tinha de ser assim. Já tinha de ser assim uma equipa dessas. Uns Phoenix Suns da vida, não sei. Não sei mesmo. Já agora, só para dizer, fui à procura do tal jogo. Olha, tenho aqui uma troca para ti para Houston. Arranjei aqui. Então diz. Então o De'Aaron Fox vai para Houston e os Spurs recebem Reed Shepherd, Dorian Finney-Smith e Steven Adams. Pois. Eu acho que essa é mais condizente. Eventualmente. Mas isso é mesmo os Spurs a despacharem. Estás a ver? São os Spurs a despachar. E era os Rockets a dizerem que não querem o Reed Shepherd de novo como ele é, que podem ainda explodir. Também não acho viável. Bate certo em termos de salários, mas não acho viável. Já agora, fui à procura, antes de irmos só aos nossos amigos da Betano, fui à procura Olha, deixa-me só, desculpa, o Gonçalo Cunha aqui no chat diz que é preciso esperar pelo draft de expansão e os Sonics podem escolhê-lo, deixar o gajo de fora. Era lindo, não protegeria o De'Aaron Fox. Aí era lindo. Aí é bem, sim. É uma Quer dizer ao possibilidade. Pois há. Quer dizer ao José Volti Pinto que foi confirmar e efetivamente o jogo que eu fui ver a Nova Iorque foi esse jogo que ele identificou. Foi esse jogo do Tony Douglas e do Tracy McGrady. Eu já não me lembrava, mas foi em 2010 e foi em março, porque foi na altura do St. Patrick's Day. Eu fui a Nova Iorque na altura do St. Patrick's Day. E por isso quer dizer que os Knicks jogaram com aqueles equipamentos verdes horrorosos, ou não? Não. Foi efetivamente um jogo em que, repara bem, só para, até vou partilhar isto, porque, espera aí, compartilhar a tela, está aqui vai. Portanto, olha esta box score fortíssima. Portanto, temos Sixers, Knicks, 88 para os Sixers, 92 para os Knicks. Não estás a partilhar nada. Não estou a partilhar ainda, não estou a partilhar, vou partilhar agora. Agora é que estou a partilhar. Para quem está. Portanto, Sixers, Knicks, 92-88, ganharam os Knicks. Recorde das equipas era 25-44 para os Knicks, 24-45 para os Sixers. Lembro-me disto. Nos Sixers, quem é que jogou? André Iguodala, lá está, lembrava-me dele. Drew Holiday, não me lembrava, como é óbvio. Elton Brand, não me lembrava. Willie Green, Samuel D'Alembert, Lou Williams, cá está ele. Jason Capono, clássico. Gerson Smith, não me lembro. Maurice Speight, Jody Meeks, Thaddeus Young. E nos Knicks, Danilo Gallinari, 44 minutos. Quem é que era o treinador? Wow. Era o Jonathan Bender, uau. Jonathan Bender, clássico draftado pelos Indiana Pacers. Al Harrington, Tracy McGrady, Tony Douglas. Cá está ele. E depois, Henry Walker, não faço ideia quem é. Chris Duan, ainda jogou uns anos. Sérgio Rodrigues, o base espanhol. O Chacho, sim senhor. E J.R. Giddens, não faço ideia quem é este dread. Eddie House, lá está ele. David Lee não calçou. Não calçou. Devia estar lesionado. É verdade. Bom, portanto, está certo. Ricardo, temos de ir aos nossos amigos da Betano, porque já não temos horas de NBA, mas como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, não é? A escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Track todos do quê? Mundial, puto. Não estás preparado? Portugal-Congo. 1,26 para a vitória de Portugal, 5,80 para o empate, 11,75 para a vitória do Congo. Diz-me um jogador do Congo. Um jogador do Congo. Diz-me um. Mbemba. Muito bem. Jogou no Porto. Chancel Mbemba. Jogou no Porto. Muito bem. O Congo tem uma equipa melhor do que aquilo que se pensa. Eu sei mais, mas agora não me estou a lembrar de nenhum. Jonathan Kuminga é do Congo.
Eu acho que o Congo, até vou aqui à procura, mas tem mais jogadores do que se pensa. Mas pronto, estava a dizer, essas são as odds para o jogo Portugal com o Congo, mas já estão as odds para os outros jogos também, que são... Eu quero saber como é que estão as odds de Cabo Verde ganhar o Mundial. Isso é que eu quero saber. Já te vou dizer, se houver aqui já te vou dizer. Mas só para dizer, Portugal-Uzbequistão, 1,22 vitória de Portugal, 6,60 empate, 13 vitória do Uzbequistão. Portugal-Colômbia, 2,15 para a vitória de Portugal, 3,35 para o empate, 3,55 para a vitória da Colômbia. E depois alguns jogos interessantes. Inglaterra-Croácia, 1,72 vitória de Inglaterra, 3,70 empate, 4,65 vitória da Croácia. Depois vai haver um França-Noruega, acho que foi na última jornada do grupo da França e da Noruega. 1,80 para a França, 3,60 para o empate, 4,20 para a Noruega. E tenho aqui os jogos de Cabo Verde ainda. Cabo Verde. Uruguai-Cabo Verde, 1,44 para a vitória do Uruguai, 4,20 para o empate, 7,40 para a vitória de Cabo Verde. E Arábia Saudita-Cabo Verde. 2,65 para a vitória da Arábia Saudita, 3,40 para o empate e 2,52 para a vitória de Cabo Verde. Nesta altura, Cabo Verde favorito para ganhar a Arábia Saudita. Vou ver se consigo, vou ver se há odds. Já sabem que podem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes em betan.pt, não é? Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Acho que não tenho aqui... Acho que quando estão jogos a decorrer, pelo menos agora não tenho aqui as apostas de longo prazo da Betan, não estão disponíveis, portanto não posso dizer qual é a odd para Cabo Verde ganhar o Mundial. Olha, temos aqui 2 perguntas dos nossos patronos e depois 3 ou 4 temazinhos rápidos antes de sairmos. Assim o Gonçalo Cunha, que também está aqui a assistir. Boas, malta, cá estamos em pleno 2026 com a primeira dobradinha da história da NBA. Ninguém diria que seria os Knicks 53 anos depois de ganharem um título. Neste momento a decisão de não levantar o banner da Cup tem uma hora diferente. As percentagens do Brunson já estão boas. Havia há uns tempos que o Brunson é o chão dos Knicks e o Towns é o teto. Nestas finais deu para acrescentar o OG no lote. Bastou o último jogo para confirmar de One A Dude, como diria Becky Hammond. Título da redenção do Mike Brown e de vários jogadores desta equipa. Até a derrota é poética porque foi o único jogo que o Trump teve presente. Chegou à altura de tomar a decisão menos racional possível e continuar com estes 5 até ao final das carreiras, depois logo se vê como estará o franchise. Depois de Pacers e Knicks, o Oeste tem de ser respeitado. Quanto aos Spurs, a soberba manteve-se durante toda a série, aprendizagem para o ego do Wemby. Não acredito que a cultura do Popovich se reveja nisto. Vai começar um excelente Austrália e Turquia para desanuviar. Abraço aos 3. A Austrália ganhou a Turquia este jogo. É verdade. E diz assim, o Manuel... Boas, malta, por tudo o que se passou nas ruas, adorava, agora mais difícil, que Nova Iorque nunca ganhasse nada. Às vezes dizemos que os pavilhões da NBA são meio adormecidos, mas aqueles adeptos também não são nada. Giannis nos Bucks irá manter Brown para uma terceira equipa? Abraço a todos. E queria fazer aqui a ponto para este tema, porque sinto que isto vai ser a novela do defeso, que é onde é que vai parar Giannis até Antetokounmpo? Nesta altura já há demasiados rumores sobre Boston. Miami e Boston, mas cada vez mais de Boston, não é? E com o Podfather a assumir que sabe que foi feita uma proposta, não sabe o conteúdo da proposta, mas sabe que foi feita uma proposta e que está convencido que Boston vai fechar o Giannis amanhã, depois, até quinta-feira, até ao final desta semana. E se o Bill Simmons se atravessa a dizer uma coisa destas é porque ele tem sinais muito fortes dentro da organização de que as coisas estarão alinhadas, apesar de o Brian Windhorst continuar a dizer que Miami será o destino preferido do Giannis, mas hoje já estava a dizer que ele está disponível para assinar uma extensão, seja com Miami, seja com Boston. Assim, não sei se vai ser a novela do defeso, provavelmente vai ser a novela dos próximos dias e cá estaremos para o que acontecer. É impossível dos Celtics irem buscar o Giannis e manterem o Jaylen Brown. Claro, isso não dá. 3 contratos máximos é impossível. Não, isso não dá. Não há nenhuma hipótese. Portanto, vais ter que torcer por outra equipa na próxima temporada. Não sei se viste o teu amigo está. Era para esse tema que eu ia. Era para esse tema que eu ia, porque não vamos descalpelizar mais a eventual troca do Giannis, porque senão ficamos sem conteúdo para os próximos dias, ao próximo episódio.
Mas Jaylen Brown inscreveu-se na Universidade de Streamers, do Kai Cenat, conhecido streamer americano. Portanto, props, ele depois de um QI acima da média, de ser honoris causa lá em Harvard ou Stanford, onde é que foi? No MIT, não é? Acho que ele foi no MIT. Agora está na Universidade de Streamers, o Kai Cenat. Portanto, cada um tem... A minha mãe também tirou 2 cursos, pá. Eu sou por essa... eu acho que devemos continuar a estudar até ao fim da vida, portanto... Props para o Jalen. Só mais 2 temas. Tiago Splitter no Chicago Bulls e os Blazers continuam a ser treinador. Gostava, por acaso, o Zé Voltei Pinto está farto de comentar aí no chat e ainda não fez um único comentário acerca de Tiago Splitter no Chicago Bulls. Mas pelo menos fico feliz que o Tiago Splitter vai ganhar um bom ordenado. Pelo menos isso está garantido. Achas que isso está garantido? Sim, e depois, uma notícia, pá, que não me dá logo boas vibes, mas é o que é. Estamos em 2026 e a vida é assim. Foi o Shams, revelou que o Darren Peterson, que na teoria lutará com o AJ Dibbanza, ou não, pela primeira posição do draft. O Ken Boozer está cada vez mais a subir, atenção. E o Caleb Wilson, não é? São os 4 principais, mas nesta altura... Um bocadinho de fora. Sim, mas eu tenho dúvidas que o Ken Boozer seja a escolha número 1. Acho que ele nunca vai ser a escolha número 1. Há muitos, do ponto de vista dos analytics, é o melhor dos 3. E há muitos analistas de draft que acham que o Ken Boozer é o melhor prospect deste draft. Eu vi pouca tape, mas nunca escolheria o Ken Boozer havendo o AJ Dibbanza e Darren Peterson disponíveis também. Mas eu não sou especialista. Aliás, até para responder a quem já nos está a perguntar, acho que está na altura de fazermos também um episódio dedicado ao draft. Havemos fazer. Com especialistas. Com malta que perceba do assunto. Mas isso para dizer o quê? O Darren Peterson, portanto, o AJ Dibbanza foi treinar aos Wizards e aos Jazz. Os Wizards têm a primeira escolha e os Jazz têm a segunda. Não sei se foi treinar a mais algum lado, mas pelo menos estes 2 foram. E o Darren Peterson só foi treinar aos Wizards, que tem a primeira escolha, e não vai treinar a mais lado nenhum. Isto há vibes da Ace Bailey, não é? Do ano passado, não é? O Ace Bailey também só ia treinar não sei onde. Não se pode dizer que a época lhe tenha corrido particularmente bem, não estou a dizer que não pode vir a ser um grande jogador, mas de repente já são demasiadas vibes estranhas. Pelo menos para mim. Eu não sei bem o que é que vai acontecer ao Darren Peterson. Espero enganar-me e o gajo fazer uma carreira tremenda e estarmos todos aqui a dizer, pois, ele é que fez bem, não foi... mas tu se fores os Washington Wizards e tiveres indeciso, acho que isto é uma forma de pressionar os Wizards. Não me parece, eles estão sentadinhos de cadeirão. Isto é um indício de que os Wizards e os Jazz vão fazer uma troca e por isso porque o AJ Dibbanza joga no estado de Utah e na teoria estaria prometido aos Jazz, ou pelo menos seria uma das equipas que ele poderia ir, e então por isso é que o Darren Peterson só foi treinar aos Washington Wizards, porque os Jazz vão fazer uma troca e vão ficar com a escolha número 1 e passar o Ace Bailey e a escolha número 2 para os Wizards. Não sei, mas não sei, as vibes não são boas, mano. Não sei o que é que tu achas, mas as vibes para mim não são boas. Enfim, os jogadores fazem muito este tipo de manobras para tentar condicionar as decisões. Não é, já aconteceu várias vezes no passado, os jogadores recusarem-se a ir fazer workouts em algumas equipas e essas equipas não os escolherem precisamente pela forma como foram tratadas. Portanto, haverá aqui alguma estratégia por trás desta intenção ou desta decisão do camp do Darren Peterson, de ele ir treinar apenas a equipa que tem a primeira escolha. Agora, não sendo escolhido na primeira escolha, vai jogar em Utah ou em Memphis, ou seja lá onde for. E eu estou convencido que o Darren Peterson tem tudo para poder ter uma grande carreira, independentemente de alguns sinais e de algumas coisas que possam ser lidas de uma forma menos positiva, a questão das câimbras no corpo todo que ele teve na sua única época de NCAA, que ele disse que
era creatina que ele andava a tomar, enfim, ali é uma série de coisas estranhas, pedir para sair nos jogos, mas não sabemos a história toda, portanto também coíbe-me um bocadinho de comentário sem haver muita informação disponível acerca disso, a não ser o diz que disse, ou as suposições dos analistas, até porque os analistas que trabalham draft 365 dias por ano, como o Sam Vecini, dão boas indicações acerca do Darren Peterson, como é que ele é como miúdo, apesar de ser um gajo introvertido, e portanto pode ser apenas uma tentativa de condicionar aqui, ou então se calhar tem algum sinal de dentro dos Wizards, se calhar os Wizards já lhe disseram que ele foi treinar lá e disseram que iam escolhê-lo, e ele nem sequer se dá ao trabalho de ir treinar ao outro lado. Pode ser alguma coisa desse género, nós não sabemos o que é que se passa nos bastidores, mas sinceramente acho que qualquer um dos três pode ser escolhido na primeira escolha. Sim, mas a questão é, nós não sabemos o que é que se passa nos bastidores, mas alguém fez questão de nos dizer. Claro. Tipo, tens razão, não é? Ou seja, o teu raciocínio está certo se isto não fosse notícia, estás a ver? Se não fosse notícia, certo, o teu raciocínio está certo. Estás a ver? Mas isto é notícia porquê? De onde é que vem a informação? A informação pode ir do agente para os Shams, não é? O agente do Darren Peterson pode fazer chegar aos Shams a informação de que ele não vai treinar a mais lado nenhum, ou podem ser os Utah Jazz que pediram um workout ao Darren Peterson e ele simplesmente recusou, e de repente o Shams faz 2 ou 3 chamadas e descobre que ele só foi aos Wizards e que não vai a mais lado nenhum. Portanto, de onde vem a informação? Pode vir de muitos lados. Normalmente, quando estamos a falar dos Shams, é um bocadinho como a Fabrício Romano, normalmente vem dos agentes, não é? Há aqui ligações perigosas, e que normalmente vêm dos agentes. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Ricardo, muito obrigado por este bocadinho aqui falarmos de basquetebol. Obrigado a toda a gente que esteve aí em direto e a comentar. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem aqui o canal do YouTube, tornarem-se patronos do Bola No Mente e subscreverem a DAZN. Por que não? Por que não? Para ver as finais da Liga Espanhola, estás a ver? Está aí a bombar. Por que não? Já agora, Ricardo, não há Porto Benfica, é verdade. O Porto tornou-se campeão, falámos disto no início, temos só de fazer uma menção. 10 anos depois, Porto campeão nacional de basquetebol. Surpreendente, em certa medida, ou não? Surpreendente, porque o Porto não era considerado favorito. Aliás, o Porto chega a campeão 10 anos depois, passando 2 séries de playoffs muito difíceis, sem vantagem em casa. Ganhou ao Sporting nas meias finais sem vantagem em casa, e com isso provocou o despedimento ou a saída do Luís Magalhães, e ganhou o Benfica sem vantagem em casa, e depois de um primeiro jogo em que foi absolutamente dominado na Luz, em que esteve a perder por 30 pontos, e depois no fim, com o Benfica já tirar o pé do acelerador, aquilo acaba para ir por 18 ou 17, ou lá o que foi. Mas o segundo jogo foi completamente diferente, e o Porto ganhou com toda a justiça no jogo 2 e ganhou os 2 jogos no Dragão. Foi um título cheio de mérito para o Futebol Clube do Porto, quando ainda há um mês havia muitas dúvidas se o Porto sequer ia passar das meias finais dos playoffs. A época foi de muitos altos e baixos, foi muito inconsistente, mas de facto nesta altura final da época e na fase que conta, na fase eliminar, o Fernando Sá conseguiu tirar o melhor rendimento da sua equipa nos matchups com o Sporting e com o Porto, e teve a coragem neste último jogo, quando o Benfica estava a dominar e estava na frente, teve a coragem de sentar o Cornelius Hudson, que foi um jogador que marcou 40 e tal pontos, já não me recordo quantos pontos foram no jogo 2, e não jogou nos minutos finais, e esteve em campo outro americano que estava com a mão muito quente, e foi a melhor decisão, porque o Porto acaba por se sagrar campeão. Aqui nos comentários, no chat, o Hugo Portela pergunta se o jogo 2 do Norberto Alves não é mal conseguido, que aparentemente podia ter feito, ou seja, no final da partida o Benfica tinha uma falta não, podia ter feito falta no portador da bola no final do jogo para impedir o lançamento de 3 pontos
do Porto, porque estava a ganhar por 3, e o Porto a falta acaba por não acontecer, não é? E o Porto acaba por marcar um triplo e empatar o jogo. Essas decisões, eu sei que eu acho que é muito fácil fazer a autópsia disto a seguir, não é? Mas eu também percebo que um treinador tenha confiança que os jogadores conseguem fazer uma posse de bola. Eu sou da opinião que se devem fazer faltas quando estás a ganhar por 3. Aliás, os Knicks fizeram isso num dos jogos e ganharam. Não tiveram dúvidas nenhumas no jogo 5, não tiveram dúvidas nenhumas em fazer falta a ganhar por 3. E portanto eu acho que tens esse recurso, não é contornar as regras, é usar as regras em teu benefício. Favor, e portanto era uma possibilidade que eles tinham para evitar aquele lançamento que leva ao jogo para prolongamento e que não foi utilizado, mas o Benfica, depois do domínio que teve na fase regular, do domínio que teve no jogo 1 das finais, permitir que o Porto fizesse o que fez no jogo 2, teve muito de mérito também da parte do Benfica, e vai iniciar também aqui um período de reflexão no Benfica, não em relação ao Norberto. Acho que o Norberto está mais do que seguro por tudo o que conquistou nos últimos anos, ganhou 6 dos últimos 8 títulos em Portugal, entre Benfica e Oliveirense, portanto é dos treinadores mais laureados da nossa praça. Se há algum treinador melhor do que o Norberto Alves em Portugal nos últimos anos, portanto. E depois, agora, o que pode é começar aqui uma reflexão acerca do plantel, porque o Benfica tem um plantel muito envelhecido, não é? São muitos jogadores acima dos 30 anos, e isso notou-se nesta final, a dificuldade que tinham para acompanhar alguns dos jogadores mais atléticos e mais rápidos do Porto. Fez alguma confusão ver o Benfica a ter algumas dificuldades nesse aspecto. Portanto, certamente isso vai ser avaliado agora nesta off-season, porque cá em Portugal, como sabes, quando um dos chamados 3 grandes não ganha, tem que haver logo uma revolução imediatamente, não é? Sim. É um clássico. E com esta nos despedimos. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado e até à próxima.